Fala pessoal, beleza? Pessoal, tô fazendo um vídeo aqui para mostrar aí para vocês a montagem dessa caneta. É a caneta tática que eu desenvolvi. Já fiz o vídeo dela aí no canal. Ficou muito boa, funcional mesmo. E essa aqui é uma que eu uso no dia a dia. É a minha caneta aí, que eu levo comigo aí. Faz parte do meu EDC. Essa caneta é toda impressa em 3D. Aqui está a parte de impressão. Alguns detalhes dessa caneta na hora da impressão eu retiro depois dela pronta, que são apoios para a fabricação dessa parte. Então eu dou um acabamento tirando alguns excessos que ficam e depois eu lixo. Eu uso uma lixa um pouquinho mais grossa e tiro algumas partes e depois eu uso uma mais fina para melhorar o acabamento. Como na tampa da caneta também tem suporte, que é o suporte de fabricação. Então eu retiro o suporte, todo o suporte, dou uma lixada também em algumas partes dela. Tem suporte aqui nessa parte onde ela se apoia na mesa de impressão. E aqui ela tem uma marcação que eu abro ela até o furo. Então aqui tem um furo que é referência para essa abertura, que aí facilita o encaixe depois na caneta, para ficar um pouco travado. E aqui eu dou um acabamento também, para ela ficar mais uniforme, porque conforme o calor do bico da impressora, aqui forma uma pequena rebarba, que é do fim de curso da impressora. Outro detalhe também, eu uso essa tinta aqui, ó, acrílica preta. Dou um acabamento para tirar a parte mais fosca. Ela adere bem a esse material aqui, é o PLA preto. Deixa eu dar uma secada aqui. Então essa caneta ela tem alguns reforços que eu faço nela. Nesse ponto aqui eu coloco um pino de 1,2 milímetro. Então eu uso essa cola. Coloco o pino aqui nesse furo. Dou uma batida. Então o pino fica encaixado aqui. Às vezes eu dou um acabamentozinho só em cima do pino, para ele ficar mais justo aqui se ele ficar um pouquinho para cima por causa do plástico que desce na hora que bate ele. Depois eu venho com esse aqui, com esse pino maior. Tem cerca de 3 milímetros mais ou menos, 2,8. E ele tem o tamanho total de 14,8 mais ou menos. Então aqui tem o encaixe. Eu também bato ele, só que eu bato com a parte de plástico assim, com apoio.
já encaixa praticamente perfeito. Fica aí colado dessa forma aqui. Eu uso o refil dessa caneta. Eu tiro o refil dela. Essa caneta ela tem um ponto aqui que eu fiz para remover o refil. Só colocar um pedaço de aço aqui de 1,5 e retirar. O tamanho desse refil aqui, ele já fica certinho. Vai dar aí cerca de 121,5 milímetros. Então eu venho aqui e faço o encaixe. Ela encaixa perfeitamente, tem uma travinha aqui no bico da caneta. Aí fica pronta a caneta, pronta para uso. Pino de aço, com a trava de aço também. Encaixe para remoção. Tampa da caneta. Esta é a montagem da caneta 3D aí, da caneta 3D Tactic Canstoys. Valeu, pessoal.